Muito obrigado pela presença. Chico Xavier, ele falava que o verdadeiro espírita é aquele que não tem barreiras, que ele enfrenta tudo, né? E como nós estamos vendo hoje uma chuva abençoada aí, caindo, muitas vezes aí poderia nos impedir para que viéssemos aqui para o Centro Espírita, mas a nossa força foi maior. Muito obrigado pela presença. O que nós vamos conversar hoje nós vamos conversar um pouco sobre convite ao estudo. O IALAR, ele possui um trabalho aqui, às terças-feiras, que a gente se reúne aqui exatamente para isso, para a gente fazer estudos, né, se posicionar acerca da doutrina espírita. Mas, por enquanto, nós estamos com esse trabalho suspenso, tendo em vista o quadro, né, do coronavírus que se apresenta aí. Mas, possivelmente, a gente vai voltar logo. E, por enquanto, então, nós estamos fazendo algumas palestras, né, aos domingos, principalmente, que está aberto aí ao público para as palestras. E também fazemos alguns lives através do YouTube, para que possamos nos beneficiar um pouco desse conhecimento espírita. Tá? Então, o que nós vamos mostrar aqui, trata-se disso. Eu vou mostrar esse quadro aqui, porque é muito interessante, que já era um convite realmente para que nós fizéssemos o estudo de uma forma geral. Isso é do filósofo grego, né, Sócrates. Então ele dizia assim, ele já se preocupava com as pessoas para que tivessem um bom conhecimento, começando por conhecer a si mesmas, né? Por isso aquela frase, conheça-te a ti mesmo, famosa, né? Sócrates andava pelas ruas e praças de Atenas, indagando as pessoas. Você sabe, conhece e acredita no que diz? Ele fazia duas perguntas. Você realmente tem certeza em que você acredita? Com essas perguntas, as deixava embaraçadas e surpresas muitas delas. Percebia que, na maioria das vezes, não sabia responder e que nunca tinham verdadeiramente parado para refletir em suas crenças e valores espirituais, ou ideais, né? Ideais. Pois bem, assim as pessoas esperavam que Sócrates respondesse a elas, no que ele respondia, eu também não sei, e por isso que estou perguntando. De onde surgiu a célebre frase atribuída a ele, tudo o que sei é que nada sei. É muito interessante essa consideração, porque quando a gente fala de Sócrates, que ele saía pelas ruas e praças de Atenas, convidando as pessoas para que buscasse reflexões acerca dos ideais dela, né, daquilo que ela acreditava. Por que ele fazia isso? Porque muitas das vezes, muitas pessoas, elas têm crenças, né, elas têm fé, têm crenças e tudo, mas elas não têm aquela crença raciocinada, levada pela razão. Então, é necessário que a gente acredite, sim, mas que tenhamos conhecimento daquilo para sabermos por que nós estamos acreditando, né? Então, isso é muito interessante. Então, ele convidava o quê? A gente a conhecer a si mesmo. Voltou aqui? Eu voltei. Pois bem, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio prático mais eficaz para melhorar desta vida? É resistir o arrastamento do mal. Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático? Um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Sócrates, né? Então, tudo está relacionado realmente àquilo que
era a intenção de Sócrates, para que nós tivéssemos o conhecimento daquilo, dos nossos valores, das nossas crenças, né? De uma verdade geral. Na sequência desta... essa resposta foi feita por Santo Agostinho, na questão 919. E ele faz uma consideração muito interessante aqui, nessa resposta, né? Então, qual o melhor momento, a reflexão para o conhecimento de si mesmo? Nós perguntamos, né? Não foi ele que fez essa pergunta, mas eu que estou perguntando assim. Agora, ele responde, Santo Agostinho: no fim de cada dia, interrogar a consciência, passar em revista o que fez naquele dia e perguntar a si mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Então, vejam como é interessante isso, porque passar em revista, né, tudo aquilo que nós fizemos naquele dia, é verificarmos, é sondarmos, para ver se nós não cometemos imprudências naquele dia. Não fizemos nenhum tipo de coisa que estivesse contrário ou contrárias à lei de Deus, aquilo que nos leva às boas ações. Então é necessário fazer um reconhecimento disso. Para quê? Para que nós, através disso, possamos, no outro dia ou nos outros dias, direcionarmos isso no sentido de que as nossas ações possam estar sendo aprovadas por Deus, né? Pois bem, Pedro, ele falava assim, aliás, está em Pedro, né? 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, tá? Era uma recomendação. Na questão 898, veja como os espíritos, né, e Kardec, naturalmente, fazendo essa pergunta aqui, ele nos chama a atenção para essa questão da direção na nossa vida, do conhecimento, para que realmente tenhamos uma boa direção. Então, na questão 898, é assim, ó: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por esse mundo, é uma consideração, né? A gente considera, não, é a vida corpórea, existe uma vida espiritual que é de um valor extraordinário. Então, muitas vezes tem pessoas que não pensam assim, é uma passagem somente. E que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos para adquirir conhecimentos científicos. Que se refere somente às coisas e às necessidades materiais? Eu vou ver aqui que é melhor. Resposta: sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis uma hora aquilo que na terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o Espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso, realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas o ajudam no progresso espiritual. Pois bem, é a pergunta que ele fez. Quer dizer, agora a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna... Nós voltamos aqui? Desculpa, pessoal. Já estava na resposta. Então, o que é necessário realmente nós estarmos situados acerca do conhecimento dos valores intrínsecos, né? Tanto aqueles valores da questão material como do espiritual. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, na resposta dos espíritos, que nós temos, que o Espírito perfeito
necessariamente tem que conhecer tudo. E nós vamos ser espíritos perfeitos, nós seremos espíritos perfeitos. Por enquanto nós estamos no caminho da evolução, do aprendizado e tudo. Mas vai chegar um ponto que, para sermos perfeitos, realmente não vamos ser perfeitos, nós temos que ter conhecimento de tudo. Então vejam que realmente é uma responsabilidade muito grande para nós, conhecer tudo, né? Isso é muito importante. Aqui nessa outra questão aqui, a instrução fortalece o espírito no compromisso do trabalho, no dever material e espiritual. O conhecimento dá ao espírito o fortalecimento da fé, da confiança em Deus e a esperança de um dia melhor. É o que Sócrates desejava de nós. Quer dizer, para que nós tivéssemos um conhecimento alicerçado na razão, para que tivéssemos uma fé racional mesmo, a ponto de não perdermos essa fé a momento algum. No Advento do Espírito de Verdade, ele diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, espírita, amai-vos, eis o primeiro. Estou apanhando com isso aqui. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Primeiro, amai-vos, segundo, instruí-vos. Pois bem. Então, vejam que como a gente pode se posicionar bem nessa questão do conhecimento, do autoconhecimento, quando nós estivermos bem amparados. Nós tivemos aqui na Terra, há 170 anos atrás, assim, algo extraordinário. Os espíritos se comunicaram com a Terra, os espíritos superiores, sob a égide de Jesus, sob o comando de Jesus de Nazaré, trazendo instruções fantásticas para nós. E um homem, né, destramente ligado a essa questão de como ajudar o mundo, né, de uma forma geral, Allan Kardec, ele catalogou isso, né, foi anotando isso e constituiu a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Se nós analisarmos bem a doutrina dos Espíritos, nós vamos ver que nós teremos um manancial de aprendizado para direcionar toda a nossa questão, tanto material como espiritual, no lar, na sociedade, na religião. A gente terá aqui as instruções certas. Os livros, né, as obras básicas de Allan Kardec, fundamentais da doutrina espírita, né? A doutrina espírita exerce um papel fundamental em nossas vidas. Traz informação para despertar a transformação. Olha só, ela traz informação ou informações, de uma forma geral, para despertar-nos a transformação. Transformação moral, intelectual, espiritual, sem sombra de dúvida. Então, o conhecimento leva-nos à responsabilidade. Responsabilidade espiritual e a responsabilidade moral. Espiritual e responsabilidade material. Alimentar o nosso espírito com o trabalho, que é a responsabilidade, de uma forma geral, dos dois campos, espiritual e material. Religioso, com o conhecimento, com a fé, com a prática das boas ações. Kardec fala assim, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Olha que interessante isso, né? Já na vida a gente já tem uma condição de já recebendo esse resquício e assegurando, né, para nós outros essa paz interior, sem sombra de dúvida.
Jesus de Nazaré, ele dizia assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Senão aquilo que nós já falamos acerca de todo esse conhecimento das obras básicas, né? Estarmos bem situados acerca da nossa vida, qual é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, e qual é o fundamento da nossa vida na questão da vida futura, da imortalidade da alma, que não somos somente dessa vida, mas temos uma vida de sequência. Então, Jesus chamava-nos a atenção para a gente conhecer esses valores de direcionamento, para que esses valores já seriam elementos de progresso de uma forma geral aqui na Terra. Nessa passagem aqui que nós vamos, vocês devem ter assim a lembrança dela, que está no Evangelho, né, que é aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, né, aquela mulher que estava à beira do poço. E ali houve um diálogo entre Jesus de Nazaré e a mulher. Jesus, como era dia, né, e muito calor, né, sol muito ardente, ele estava aguardando a volta dos discípulos que haviam ido até a comunidade ali mais próxima para adquirir mantimentos, né, e tal. E Jesus aguardava. Enquanto ele aguardava, sentou-se num banco próximo ao poço e viu essa mulher ali buscando água. E aí ele pediu água para ela. Ela estranhou porque as samaritanas naquela oportunidade, elas não tinham assim realmente autorização para dialogar com as pessoas, com os judeus daquela oportunidade, com os homens, né? Mas Jesus insistiu e disse para ela o seguinte: olha, a água que você vai me oferecer é uma água que eu vou ter que me sustentar daqui a pouco novamente, eu vou ter que bebê-la novamente. Mas a água que eu tenho para te oferecer é uma água fundamental, que é a água viva, a fonte de água viva, Jesus falava. O que ele queria dizer com isso? Ele estava se referindo não somente aos valores da terra, realmente aquilo que nos nutre, aquilo que realmente a gente tem necessidade diariamente, mas ele estava se referindo a um valor extraordinário, os valores extraordinários do próprio Espírito. Quer dizer, você tinha que beber dessa água de conhecimentos, para que você se libertasse de uma forma geral de muitas coisas que você poderia se libertar se não tivesse esses conhecimentos. E era isso que ele desejava. Um diálogo todo ali, né, que essa mulher, que ele faz um relato, diz para ela que ela já estava desposando o quinto marido, e ela assustou com isso. Aí viu que realmente Jesus era algo diferente. Olha, esse deve ser o Filho de Deus, como é que ele sabe essas coisas? Bom, mas isso aí nós vamos ver em casa depois. E essa outra questão das parábolas de núpcias também, chamando, nos convidando realmente, de uma forma geral, para que nós buscássemos realmente se posicionar acerca da nossa vida. Nós sabemos que numa linha, numa estrada de ferro, ali onde passa o trem, existe, quando você vai cruzar essa linha ali, você tem que parar, né? Parar, fundamental, 3 coisas: parar, ouvir, escutar, parar, escutar, tem outra, para poder seguir, porque senão você pode estar realmente prejudicado aí se você fizer diferente. Assim se passa, por exemplo, na nossa vida, quando nós estamos destituídos de valores. Parar, ouvir, escutar. Parar é 3 coisas, né? Parar, ouvir e escutar. Pois bem,
Então, veja que essas parábolas do Senhor Jesus chamavam atenção para essas coisas. Nessa parábola das festas de núpcias, Jesus conta, né, realmente que várias vezes foram convidados, aquela coisa. Também nós já conhecemos essa parábola, também eu vou só me ater a falar do final dela, para que nós possamos lembrar de que realmente ele encontra depois lá na sua festa, lá o indivíduo, que ele convidou várias pessoas, né, aqueles que realmente precisava convidar. No fim, ele, como muitos não aceitaram, ele mandou convidar a todos. A todos que ele convidou foi muita gente, quer dizer, pessoas de má vida, pessoas que eram boas ou não. E ali, quando ele desce para ver a festa, né, o rei, ele desce para ver a festa, ele encontra ali algumas pessoas que não estavam devidamente vestidas. O Evangelho fala das vestes nupciais. Ele se referia, naturalmente, as vestes nupciais que ele se referia aqui, era o quê? Eram os valores intrínsecos da própria reformulação interior, da melhora. Ele tinha que estar munido. Como é que você pode estar num local, por exemplo, no reino dos céus, né, muito anunciado por Deus, que não é um local, mas é uma questão do próprio ser, do próprio estado da alma. Como é que você pode entrar nesse estado de reino interior, né, dos céus que Jesus se referia, se você tiver com os valores errados, né, imperfeições, né? Então, nessa mensagem, ele fala: para você estar bem situado numa festa, que é essa festa do reino dos céus em nós, é preciso acabar com os valores, com as imperfeições, para que você esteja munido das virtudes, né? Então, veja que o que é isso aí? É conhecer essas coisas para a autodireção. Então ele dizia assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus, sem sombra de dúvida, é o cumprimento da própria lei. Quer dizer, não adianta o indivíduo ficar orando, dizendo o Senhor, Senhor, se a qualidade dos atos deles deixam a desejar. Então, é preciso que o indivíduo vá às questões religiosas, assista às palestras, participe efetivamente daquilo que ele gosta, do culto, sei lá, da questão religiosa. Mas é preciso que ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu nas orações, ou aprendeu ali. Coloque em prática. Não adianta somente, eu assisti uma boa palestra, eu assisti um bom culto e tal, de repente ele continua com aqueles valores ainda ruins, né? Carrega aquilo ainda. Então é preciso realmente acabar com isso e colocar em prática aquilo que nos leva a prática das boas ações. Aí, como entrar no reino do céu, nós falamos um pouquinho, que é um estado interior, né? Fazer a vontade do Pai ou de Deus é cumprir os mandamentos da lei, tá? Praticar a lei de Deus. Mudar de atitudes, ou seja, substituir os vícios pelas virtudes. Reforma interior, é o convite da parábola lá das núpcias, né? Buscar desenvolver as regras da boa conduta, a orientação de Jesus: conhecereis as verdades, né? Observar as leis morais, regra do corpo e da vida da alma. Para as regras da vida do corpo, realmente, observar aquilo que está na própria lei em nós mesmos. Conhecer essa lei que rege o nosso processo material, da própria vida, de uma forma geral, do corpo, né? Para cuidar bem do corpo e, com isso, cuidar também do espírito.
Ou seja, praticar sempre o bem. Cuidar do espírito, praticar sempre o bem. Na questão 642, que a gente não cansa de mostrar aqui, 800, eu contei certa feita, 800 e poucas vezes que nós já falamos sobre ela. O Dejair acho que falou de umas 160 e poucas, né? Eu falei nas minhas palestras durante a minha vida sobre essa questão 642, muitas vezes também. Então, se somar tudo, vai dar uma boa soma. Para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará que um homem não pratique o mal? Olha que resposta. Para agradar a Deus e assegurar uma posição de paz no futuro para nós, né? De felicidade. Bastará que a gente não pratique o mal? Porque tem pessoas que falam, eu não pratico o bem. Aliás, eu não pratico o bem, mas também não pratico o mal, né? Então já é um mal. Então tem que praticar o bem. Aí a resposta é assim, não. Quer dizer, bastará? Não. Cumpre-nos fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Claro que nós não vamos ser responsáveis por todo o mal que está ocorrendo no mundo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, os Espíritos estão dizendo aqui, que nós seremos responsabilizados pelo mal cujo mal aconteceu pelo bem que deixamos de fazer. Então, à nossa volta, por exemplo, aconteceu coisas, né, de maldades que a gente poderia ter evitado. E não fizemos isso. Então seremos responsabilizados pelo mal que nós conhecemos, cuja causa nós não fizemos nada para impedi-lo, que era o bem. Madre Teresa diz assim, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então não se preocupe com isso. Olha, o mandamento manda o quê? Você fazer o bem. Quer dizer, o mandamento é você e Deus, né? Faça o bem, não importa aquilo que as pessoas vão fazer com o bem que você fez. Se ela esqueceu, não tem problema. Faça a si mesmo, porque o problema não está entre você e elas que você fez o bem. Está entre você e Deus, que sabe aquilo que você está fazendo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Mas veja também uma coisa importante, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, saber aquilo que nós devemos fazer, relativamente no sentido do bem, mas também nós seremos responsabilizados por sabermos o que fazer e muitas vezes não colocar em prática, como é o caso, né, que nós vimos anteriormente. Então Jesus falava assim, aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez de acordo com aquilo que o seu Senhor queria, ele sabia da vontade, assim como nós sabemos da vontade de Deus em praticar as boas ações, né? Mas nós não fizemos. Jesus falava que a essas pessoas seria dado muitos açoites. Mas aquele servo que não soube a vontade do seu Senhor, de Deus, que não estava munido do conhecimento, não sabia disso, a esse será dado poucos açoites. Embora ele tenha também, porque ele tem que ter o compromisso, né? Por que ele dizia isso? Porque era necessário que tivéssemos o conhecimento, sim, mas aplicássemos realmente esses conhecimentos
na prática do bem. Aí ele diz assim, ó, eu vim a esse mundo, acho que eu pulei uma aqui, não? Não. Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele estava falando exatamente isso aos fariseus da época. Estava dizendo isso daí. Alguns fariseus que ouviram essas palavras de Jesus, disseram logo, então nós somos cegos? Jesus respondeu, cegos? Se forem cegos, não tereis culpa. Mas como agora dizer, nós vemos, fica subsistindo, valendo o vosso pecado. Olha, porque Jesus vinha realmente mostrar para esse povo que aquilo que eles professavam, aqueles que eles acreditavam, não tinha muita razão de valores, não, porque eles acreditavam em umas coisas assim, contrárias. Eram coisas que realmente não estavam de acordo com a ideia das próprias leis de Deus, né? Então eles assustaram com isso. Agora, se você está sabendo o que fazer agora, Jesus falou, se vocês estão sabendo o que fazer agora, se vocês continuarem fazendo errado, aí sim, vocês estarão cometendo pecado, né? Que dizer aqui. Então isso quer dizer o seguinte, ó, o grau de responsabilidade de cada um está na razão do grau de conhecimento que possui. Ou seja, aquele que mais informação possuir acerca do seu compromisso espiritual e não colocar em prática aquilo que recebeu, será muito mais responsabilidade que o outro que pouco recebeu. É aquela questão, né, que Jesus fala, né? Não adianta você vir, aqui estou, Senhor, Senhor, né, se não praticar a própria lei. Então, o grau de responsabilidade está em razão aquilo que você mais conhece, aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez, né, o pedido do Senhor. Então, ele sabia ou não fez, então será mais responsabilizado. Todo aquele, pois, que ouve as palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Por isso que a gente tem que estar assim bem informado acerca dos nossos valores, aquilo que nós temos que fazer, porque a gente cria uma situação como se nós tivéssemos um caminho realmente de equilíbrio em nossa vida, né, alicerçado numa rocha, numa casa, né, bem construída, para que tudo aquilo que possa vir ou advir, né, no sentido do bem ou do mal sobre nós, esse equilíbrio deve estar pronto a receber isso. Se é mal, né, com equilíbrio a gente vai buscar um enfrentamento. Se é o bem, bom para nós e vamos continuar fazendo o bem. Muito bem. E todo aquele que ouve as palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre areia. Então esse é que não fez nada, ele ouviu as palavras, ele ouviu os ensinamentos do Evangelho e realmente não criou um alicerce para ele sobre isso. E aí, realmente, a qualquer momento, o que pode vir? Né? Perder a fé, perder a esperança, a confiança em Deus, então, porque não tem alicerce. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, pelos seus exemplos. Não pode uma árvore má dar bons frutos, falava Jesus. Quer dizer, uma árvore má dá bons frutos, ou uma árvore boa dá maus frutos. É o que ele está no Evangelho, isso aí. Mas realmente é isso. Quer dizer, na verdade nós precisamos estar
munidos desse equilíbrio, desse autoconhecimento que nós referimos, para que os nossos exemplos, principalmente quando a gente conhece bem a doutrina espírita, nossos exemplos podem ser dignos de exemplificação mesmo, daquilo que realmente seja coisa boa. Porque o bom cristão é aquele que a gente reconhece. Pela sua transformação, como fala a doutrina espírita, o bom cristão é aquele, ou o bom espírita é aquele que se reconhece, aquele que nós conhecemos dentro da sua transformação moral. E o esforço que ele faz no combate às suas más tendências. Então nós não somos aqui lá os santinhos, estamos aqui, né? Não, nós somos pessoas perfeitamente normais, estamos nos conduzindo a uma vida de aprendizado, do dia a dia, de progresso, que temos ainda maus pensamentos, que temos ainda atos que não estão sendo dignos ainda, mas nós estamos combatendo isso, estamos lutando, né, para que realmente isso não venha à tona. E estamos procurando desenvolver aquilo que é bom, aquilo que é o bem, aquilo que nos leva à questão da moralidade, né? Que realmente esse é o bom cristão. É esse que pode produzir um bom fruto, é uma árvore boa, que produz um bom fruto. Enquanto que aquele que não liga, que está fazendo coisas imprudentes, pode produzir os maus frutos. Então, é o final, realmente, da nossa apresentação de hoje, fizemos aqui. E Jesus recomendava-nos que nós não podemos esquecer dessa recomendação de Jesus, que essa é o elemento-chave para a nossa vida. Por que elemento-chave? Porque em todos esses relacionamentos que nós estamos tendo aqui na Terra, junto aos nossos irmãos, seja onde quer que sejamos, tá? Se esse relacionamento estiver assim, o cunho, né, da bondade, do amor ao próximo, do respeito, da dedicação a eles, isso será fundamental em nossos relacionamentos. É a bondade que a gente coloca. É o elemento-chave, a bondade. Aquele que anda com a bondade no coração, ele não tem dificuldade para se relacionar com ninguém. Ele não fica aí na rua xingando o indivíduo porque ele atravessou na sua frente, ou ele demorou um pouquinho para atravessar o sinaleiro abriu e o cara já aciona a buzina. Esse que tem a bondade não faz esse tipo de coisa. É um cara compreensível, não sabe o que está acontecendo com o indivíduo. Você demorou um pouquinho para engatar o câmbio, por qualquer problema ali, ou ele teve um mal súbito ali naquela hora e o indivíduo já está buzinando atrás. Então é toda essa questão que a gente tem que respeitar. Então Jesus falava, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é o elemento-chave do nosso relacionamento. Muito obrigado a todos, um bom dia, um bom almoço. Muito obrigado.